Você certamente já ouviu falar de almas gêmeas. Esse é um conceito cabalístico bastante importante. Hoje você vai ver algumas coisas que o Zohar tem a dizer sobre isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos lendo a porção de Vayelech. Vamos focar nos parágrafos 7 e 8 do Zohar. O Zohar dá uma reviravolta de assunto, né? Até o parágrafo 6 ele estava falando de Moisés, Josué, Sol, Lua, e hoje ele começa a falar de almas gêmeas. O que o Zohar começa explicando pra gente? Que toda alma que nasce, ela tem em si o masculino e o feminino. E quando ela vem a esse mundo, esse masculino e feminino de alguma forma é separado, né? De modo que a gente ainda tem polaridades masculinas e femininas em cada um, cada um de nós tem um lado masculino e um lado feminino, mas o grosso do nosso oposto ficou em outro lugar. Então eu tenho, vamos dizer, uma alma potencial masculino, outra pessoa com alma potencial feminino, essas duas são as almas gêmeas. Então, para Kabbalah, você tem uma alma gêmea apenas, ao contrário de algumas outras doutrinas que dizem que você pode ter várias almas gêmeas. Né? Para Kabbalah existe uma e só uma alma gêmea, que é a sua metade feminina. Importante dizer que não necessariamente a sua metade feminina está num corpo feminino. A metade feminina pode estar num corpo masculino. Então, casos de homossexualidade, de atração pelo mesmo sexo, perfeitamente normais pela Kabbalah. A nível de alma, digamos assim, sempre vai ter uma polaridade, sempre vai estar atraindo um masculino para um feminino. Né? Mas não quer dizer que fisicamente no corpo seja um masculino e um feminino necessariamente. Muito bem. E aí o Zohar então começa a explicar algumas coisas e ele diz que, na maioria das vezes, o que acontece? A parte mais feminina da alma vem primeiro do que a masculina. E que por isso existe muito desencontro de alma gêmea. Né? As mulheres, o lado feminino, vamos dizer assim, para não confundir com o corpo mulher, as almas femininas elas são mais evoluídas, a gente sabe isso, e aí elas vêm para esse mundo geralmente antes. E as almas masculinas precisam de mais trabalho, mais esforço. Então muitas vezes o Zohar diz, principalmente agora, no período que a gente está vivendo, é muito difícil encontrar a nossa alma gêmea. Existe uma frase no Talmud que diz que para Deus é mais difícil unir as almas gêmeas do que separar o Mar Vermelho. Né? As pessoas às vezes acham que isso é uma coisa fácil, que isso realmente vai acontecer com muita facilidade. Não é bem assim. É necessário bastante esforço, bastante reza em alguns casos, intervenção do espiritual, pedir ajuda do espiritual para que isso aconteça. E muitas vezes, mesmo assim, não acontece. Né? Então, uma das coisas que o Zohar também acaba nesses parágrafos alertando para a gente tem que saber muito sobre o assunto para não esperar coisas irreais de alma gêmea. Muita gente cria uma ideia de alma gêmea ou entende o assunto de uma maneira, sei lá, fantasiosa, e isso só causa mais dor e sofrimento para a pessoa. Porque ela começa a esperar algo da alma gêmea que na verdade não vai ter, ou ela começa a acreditar que achar a alma gêmea é a solução de todos os problemas, ou que isso é muito fácil acontecer, e percebe? Ela vai criando um mundo de ilusões onde ela sofre. Então o Zohar diz que é muito importante a gente saber direito como é que funciona a coisa das almas gêmeas, saber, por exemplo, que demora para encontrar uma gêmea, para a gente não se iludir, para a gente não viver num mundo que me causa dor, né? Um mundo que eu mesmo criei e causa dor. Então a lição resumida de hoje: dificilmente a gente encontra uma gêmea, o Zohar fala disso, né? Por mais gostoso que seja encontrar. E segundo, a alma gêmea não é tudo na nossa vida. Ela traz muita coisa boa, quando a gente encontra é uma coisa muito legal, mas não é aquilo que a gente espera de filmes hollywoodianos. Tá? Eu encontrei minha alma gêmea, agora minha vida muda e é só coisa boa, e é só felicidade. Não. Os problemas continuam, eu continuo a mesma pessoa na essência, eu continuo com problemas de relacionamento se eu tiver problema de relacionamento. Né? Então, eu tenho agora uma companheira ou um companheiro do meu lado, alguém para me ajudar na caminhada, mas não quer dizer que por causa disso agora minha vida é um mar de rosas. Um bom dia a todos.